Bom, então teatro filodramático, operário e anarquista no Brasil, né? Eu considero que é um teatro sem luxo, digamos assim. Um teatro... Aqui eu não estou falando de um teatro feito para operários, um teatro feito para imigrantes, um teatro feito para anarquistas. Eu estou falando de um teatro feito pelos operários. Um teatro de fato produzido pelos imigrantes, um teatro produzido pelos operários, né? Agora, antes de falar do teatro operário propriamente dito, vamos falar um pouquinho dos filodramáticos, ou seja, os filodramatici. Os filodramatici eram grupos amadores ligados aos clubes e aos círculos operários italianos, a maioria deles localizados em São Paulo. A gente tem essas sociedades dramáticas, esses clubes, digamos assim, de encontro, né, de imigrantes em todo o país, até acontece. Os imigrantes, quando chegaram aqui, sentindo falta de casa, né, porque esses imigrantes, gente, eles não vieram para o Brasil porque a vida deles era maravilhosa na Europa, estava tudo ótimo lá, ganhavam super bem, viviam no luxo, na riqueza, e daí falaram, pô, vamos lá, vamos para o Brasil, né, aquele lugar que não tem um teatro de direito, que eu vou ter que trabalhar feito um louco na lavoura, ou que eu vou ter que, sei lá, né, me submeter a um montão de coisas, inclusive uma viagem longa, né? Pensa que a travessia para chegar na América Latina era longa, né? Cruzar todo o oceano para chegar aqui não era bolinho. Eles vieram fugidos, entendeu? Fugidos da fome, fugidos da miséria, em busca de emprego, em busca de terra, em busca de uma vida melhor. Muitos fugindo, inclusive, de regimes fascistas na Itália, né? Fugindo por questões políticas. Muita gente que estava aqui era refugiado político, tanto que a gente tem os grupos anarquistas. Tem uma série muito legal no Netflix que junta assim questões históricas, né, com esses dados ficcionais que chama Vientos de Água e trata justamente de imigrantes espanhóis que foram parar em Buenos Aires. E eu não sei nem se não era o mesmo barco, né? O barco parava num lugar, uns resolviam descer porque não aguentavam mais, outros seguiam adiante, né? Fico imaginando como é que devia ser. E eu até postei para vocês um videozinho assim, curto no Google Classroom, né? Para vocês terem uma ideia como é que eram esses barcos, né? Essa imigração italiana. Agora, então, a gente vai falar muito aqui sobre esse movimento de imigrantes e de teatro operário, de anarquistas, sobretudo em São Paulo e alguma coisa no Sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, porque são os documentos que eu tive acesso, né? Mas o fato é que entre 1877 e 1914 chegaram ao estado de São Paulo 1.728.620 candidatos ao trabalho, sendo 845.816 italianos, ou seja, um número muito grande de italianos em São Paulo, e depois, numa proporção menor, espanhóis, 293.916, e portugueses, 260.533. E aqui eles não mencionam, por exemplo, falam de São Paulo, só que assim, nem todos os italianos também ficaram só em São Paulo. Tiveram italianos que foram para o sul, tiveram alemães que foram para o sul, né? Então, o movimento migratório no final do século XIX, início do século XX, ele foi muito forte. Em Blumenau, onde eu não sou blumenauense, mas eu passei no concurso lá e fui morar lá para dar aula na universidade, acabei morando lá mais de uma década. Em Blumenau,
ainda tem, né, os clubes de caça e tiro, as sociedades dramático-musicais, né, formadas por grupos de imigrantes, tanto alemães quanto italianos. Isso ainda tem herança dessas formações, né? Lá em Blumenau, onde eu morei. Então, eu tive bastante proximidade com esse tipo de agrupamento. Aqui é uma imagem do desembarque de imigrantes no Porto de Santos, em São Paulo, em 1907. Segundo o jornalista Francisco Pettinati, toda a região, toda a vila italiana se orgulha de sua ou de suas associações filodramáticas, que não tem apenas a finalidade recreativa, mas também poderoso fator educativo. Em 1908, teve a criação de uma escola de teatro em São Paulo, dirigida aos filodramáticos. Então, olha que interessante, né? Eles, além de se reunirem e fazerem teatro, eles ainda tinham uma preocupação assim, com essa questão da formação. A criação de uma escola de teatro no começo do século XX leva-nos a crer que o movimento teatral criado pelos imigrantes fazia-se notar pela sua continuidade frente ao praticamente nulo movimento que se pudesse chamar genuinamente paulista. O que se representava em São Paulo tinha sua origem no Rio de Janeiro ou era importado dos grandes centros europeus. Então, aqui tem uma coisa interessante também, que é os imigrantes, eles não se viam representados no teatro. Agora, esses imigrantes também, assim, inicialmente, eles eram imigrantes, mas logo depois eles passaram a ser brasileiros, digamos, né? Porque à medida que a pessoa vai se radicalizando no Brasil e vai se casando e tendo filhos, etc., né? Assim, estamos muitos de nós aqui com origem dessa imigração, né? O meu nome deixa claro, né? Olivia Cambuim Romano, meu tataravô era italiano. Enfim, mas a minha família, diferente dessa realidade que eu conheci lá em Blumenau, não tem nenhum tipo de conexão com isso, assim, de se reunir em grupos italianos, círculos italianos, ou nenhum tipo de conexão. Assim, perdeu totalmente. Chegou aqui e incorporou a coisa da brasilidade, não tem nenhum tipo de apego. Aí aqui eu trouxe uma imagem de uma atriz que é a Itália Fausta, que ela, no início da carreira dela, ela trabalhou com esses grupos italianos, né? Então, segundo as palavras dela, encontradas num rascunho, num papel amarelo, escrito de próprio punho por ela, na casa dela em Santa Teresa, tem um textinho dela falando assim: estreiei fazendo o papel da menina Beata na peça de Gioconda Danúzio, em São Paulo, em temporada da jovem atriz italiana Clara Della Guardia. Fiz a seguir o papel da menina Totó na peça Zazá de Berton, quando das apresentações da famosa atriz francesa Rejane. Isso se deu no Teatro Santa Ana de São Paulo. Aí aqui depois tem uma imagem dela, né, já bem posterior, nessa peça Estrada do Tabaco, em 1948. Bom, nos programas dos encontros filodramáticos imigrantes, composto de peças teatrais, palestras, quermesse, baile, vê que são assim heranças, né? Que eu não sei se aqui tem em Sergipe, mas no sul e no sudeste tem muito essa coisa da quermesse, esses eventos, né? Italianos em que eles vendem comida, etc. Baile, ainda tem.
Intercalavam-se na noitada a dramaticidade que com certeza penetrava fundo nos sentimentos, sem, contudo, amortecer o desejo de luta, o riso para um justo descanso, a conferência instrutiva, esclarecendo aspectos que deveriam ser reforçados na mente operária, e finalmente a quermesse e o baile como diversão. Então, assim, o teatro ele estava dentro de um acontecimento, digamos assim, de um respiro semanal desses operários e desses imigrantes. Mas um braço, digamos assim, desse teatro de imigrantes e desse teatro operário é justamente o teatro anarquista, né? Que a gente pode considerar que é um teatro engajado com a educação e com as lutas sociais. Aqui tem uma imagem, né? Criança em lavoura de café no interior paulista. Né? O trabalho infantil era regra, tanto para italianos quanto para os negros, né? A garotinha aqui na lavoura. E os anarquistas, eles estavam ocupados não só com as causas urbanas dos operários que trabalhavam nas fábricas, mas, como princípio mesmo anarquista, eles estavam preocupados com os homens no campo. Só que, como eu falei, né, pelo que eu li, eu acho que, assim, em primeiro lugar, para eles, estavam eles próprios, sabe? Preocupados com eles próprios, assim, como imigrantes europeus. Agora, acabou que todas as mudanças que eles conseguiram, né, acabou beneficiando todo mundo, mas assim, a médio e longo prazo. Eu acho que as conquistas trabalhistas que eles conseguiram com esse movimento anarquista e operário, eu usufruo até hoje, né? Questões que eles reclamavam. Eu usufruo hoje, não até hoje, porque eu não sou viva desde esse tempo. Eu usufruo hoje questões que eles reclamavam, por exemplo, que era o descanso semanal, direito a férias, por exemplo, licença de saúde, licença para resolver assuntos particulares. Então, são coisas que o empregado hoje se beneficia, digamos assim, dessas conquistas, independente da raça, independente do gênero, independente da origem, da condição social. Mas, num primeiro momento, segundo as leituras que eu tenho, a preocupação deles era mais mesmo com o imigrante. Agora, é importante trazer para vocês o que é o significado, né, de anarquia, né? Não, mas arcos governo. Né? Então, uma teoria política que surgiu com as ideias do político francês Proudhon, né? E foi bastante divulgada pelo revolucionário russo Bakunin. A principal característica desse movimento, que surgiu da observação das desigualdades sociais, é a supressão total do Estado e a eliminação do capitalismo. É claro que o anarquismo ele tem vários desdobramentos, inclusive aquele que defende a luta armada, né? Em 1907, o presidente Afonso Pena sancionou uma lei de expulsão de imigrantes estrangeiros que provocassem qualquer tipo de agitação ou instabilidade política no Brasil. Para vocês terem uma ideia como eles estavam, digamos assim, fazendo barulho, né? Porque senão não ia ter necessidade de uma lei como essa. Então, realmente, as ideias deles estavam impactando. Aqui tem uma imagem da Assembleia Geral do Sindicato dos Barbeiros de Porto Alegre, em 1914, na Sociedade Operária Vitória Emanuele II, que fica no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, que é um bairro, hoje em dia, bastante boêmio, né? Se em alguma oportunidade vocês forem a Porto Alegre, certamente vocês vão sair de noite para tomar um suco, né? Na Cidade Baixa, digamos assim.
de madrugada. Então, no final do século XIX, no Rio Grande do Sul, surgiram as primeiras organizações de luta operária. Em 1877, em Porto Alegre, imigrantes italianos e alguns brasileiros criaram essa sociedade operária de mútuo socorro e beneficência Vitória Emanuele II. Então, assim, apesar de ter um grupo muito grande de operários em São Paulo, tudo indica que a primeira sociedade operária foi criada no Rio Grande do Sul. E eles contribuíram sobremaneira para o estabelecimento, esses operários gaúchos, para o estabelecimento do 1º de maio no Brasil como um todo, né? Eu, inclusive, estava lendo um trabalho de TCC feito aqui na UFES, que eu recomendo também para vocês nas referências dessa aula, que é sobre o 1º de maio em Sergipe. Os homens deveriam estar organizados de tal modo que todos se considerassem cooperadores da felicidade de cada um. Vejam, uma utopia, né? Realmente o movimento anarquista é uma utopia, né? Essa ideia de, né, todo mundo cooperar com a felicidade de todo mundo, né? E aí eu nem sei se eles mesmos praticavam exatamente isso que eles idealmente acreditavam. E aqui temos uma imagem de uma manifestação operária em 1º de maio de 1919, no Rio de Janeiro. Vejam, um movimento bastante forte, né? As pessoas bastante unidas. E imagino que com muita coragem, né? Porque se hoje tem repressão, imagina antes, né? Bom, no campo era a presença dos proprietários de terra, acostumados com o escravismo, e nas cidades, amparados por todas as espécies de autoridades, os promotores da indústria, não menos dispostos a reduzir o operariado, homens, mulheres e crianças, a meras peças de uma engrenagem cuja finalidade era um enriquecimento rápido e desumano. Coube, nos primórdios das lutas sociais, ao movimento anarquista no Brasil, amparado por vozes estrangeiras e brasileiras, a luta contra a exploração imposta por um sistema injusto. Então, o movimento operário teve um valor muito forte. E a utilização do teatro para a formação política da classe operária era muito utilizada pelos trabalhadores, pois o analfabetismo era frequente entre os trabalhadores. Então, reparem, o analfabetismo era muito presente entre os operários. Então, o teatro, ele era e ainda é uma forma muito potente de você se comunicar com as pessoas. Até porque o teatro é um lugar de encontro presencial, de encontro físico, né? Então, lugar de ele ajuda a mobilizar, né? Ele ajuda as pessoas a trocarem ideias, né? A se fortalecerem enquanto grupo, né? Enquanto classe. Então, por isso que até hoje ele é visto com ressalvas, né? Com receio, porque ele tem uma força muito, muito grande, ainda mais naquela época que não tinha televisão, essa coisa arada toda, né? Um exemplo de uma peça anarquista é Triste Carnevale, de um autor desconhecido, apresentado no início do século XX por grupos como Filodramático Libertário e Dramático de Cultura Social, ao contar a história de uma família pobre e o desespero do pai que, ao ver o filho morrendo de fome aos poucos, comete um crime para comprar comida e é preso. Convoca os espectadores para entenderem a extrema pobreza como verdadeiro crime. O sofrimento mostrado em cena deve motivar os espectadores a lutar pela construção de um mundo diferente do que foi apresentado, certamente com toda a veemência empregada pelos atores. Então, assim, muitas vezes as peças teatrais, elas mostram algo para você justamente refletir sobre isso que está sendo apresentado em cena e discordar.
e não para você concordar, né? Agora, embora admiradores de Zola, né, esse cara do naturalismo no teatro, os libertários não se acanham em juntar estilos, em proveito da maior participação e reação da plateia. A ideia era envolver a plateia, né? Então, romantismo, melodrama, realismo, naturalismo convivem por décadas sem nenhum conflito nesse teatro amador. Eles não estavam preocupados em seguir um estilo único, né? Eles estavam preocupados em fazer uma comunicação mesmo com a plateia deles, e era o teatro feito por eles mesmos, para eles mesmos, né? Então, um teatro amador, um compromisso com isso. Panorama geral sobre esse teatro operário, que a principal característica dele é que ele não é feito por um grupo de intelectuais ou de artistas para os operários, mas ele é feito pelos próprios operários para operários, né? Teatro operário, então, era um espaço, né, de encontro, de confraternização e de reflexão entre todos que faziam e assistiam, né? Um momento mesmo de reunião desses trabalhadores. Aqui eu tenho uma imagem da União Beneficente Recreativa Operária, que foi o Teatro da Ubro, que fica em Florianópolis, no centro de Florianópolis. Ele foi inaugurado justamente em 1º de maio de 1931, e é um exemplo de edifício teatral dessas agremiações operárias, digamos assim, né? Ele, hoje em dia, ele é um edifício que pertence ao município de Florianópolis, mas antigamente ele era da União Beneficente Recreativa Operária, né? Teatro da Ubro. Bom, a atuação do operário intérprete, segundo Vargas, ela foi vigorosa e constante, tanto nas horas em que o palco serviu ao entretenimento, como nas horas em que foi transformado em instrumento de conhecimento de luta. Cabe a pergunta, né? Por que essa disposição para a cena mais do que as observadas em outras categorias, né? Por que será que os operários, eles tinham esse gosto, digamos assim, pelo teatro, mais do que a gente percebe em outras categorias mesmo, né? Como, sei lá, professores, médicos, enfim. E aí algumas suposições. Uma era que era uma atividade, poderia ser, né? Descanso físico e ou mental. Outra, necessidade de transmutar-se em outra pessoa, né? Necessidade de ser, digamos assim, outra pessoa por um momento, né? De estar no lugar, às vezes do patrão, inclusive, né? Do opressor. Doutrinação. Há pesquisadores que acreditam que, sim, uma parte, né, do teatro operário praticado tem também esse cunho de doutrinação. É o que diz, por exemplo, a Vera Colasso no livro dela sobre teatro operário. Ela diz que o teatro paulista operário, ele tinha esse cunho de doutrinação muito forte, muito marcado. Moralização também, porque a gente observa vários fins assim moralizadores em algumas peças operárias. Busca por instrução também, a gente tem que lembrar que muitos desses operários, eles eram não letrados, né? Muitos não sabiam nem escrever na sua língua pátria, muito menos em português, né? Então, o teatro também era uma maneira deles receberem informações, instruções, né? Assim, se atualizarem, enfim. Reunir-se com seus pares, sim, porque eu acho que eu já comentei com vocês em outras ocasiões, né? A gente não vai ao teatro para estar sozinho. A gente vai ao teatro para estar com outras pessoas, né? É o grande barato do teatro, porque
Para estar sozinho, você fica em casa, mas quando você vai ao teatro, tem todo, né, tem todos esses momentos que o Dubat chama o teatro de um acontecimento convivial. E antes desse acontecimento convivial, digamos assim, tem o acontecimento que é o pré-convívio, né? Quando você chega no teatro e você vai para a fila, você vai para a fila do teatro, você encontra outras pessoas, você conversa com outras pessoas. Depois, quando você está na sala, um pouco antes de começar, e você não assiste só, você assiste e você reage ao que está sendo apresentado, mas você também percebe a reação dos outros espectadores. O que os outros espectadores estão pensando, se as pessoas riem, se as pessoas choram, se as pessoas bocejam. E quantas vezes a gente já não foi ao teatro, ou mesmo ao cinema, por exemplo, e ficou incomodado, de repente, com o barulho que alguém estava fazendo, com o cheiro de outra pessoa, com a conversa de outra pessoa do lado, e isso faz parte desse acontecimento. E depois, quando acaba o evento teatral, também as pessoas comentam sobre o que assistiram, às vezes vão para um bar, tomar alguma coisa, uma lanchonete, falar sobre o espetáculo que recém assistiram, se gostaram, se não gostaram, ou vão debater, ou se encontram no saguão. Enfim, você vai não só para assistir, ter uma experiência estética, você vai para ter essa experiência junto com outras pessoas e saber a opinião delas, né? Então, esse é o grande lance, né, do teatro enquanto um acontecimento de convívio, né? Um acontecimento de um encontro presencial, físico mesmo, ao vivo, e um encontro de convívio. Assistir a representação das suas histórias de vida, sim, porque as pessoas também já estavam cansadas daquele teatro que não lhes dizia respeito, né? Foi um momento também que isso começou a entrar em jogo. As pessoas queriam também ver os seus dramas, as suas questões serem colocadas em cena, e não só a história, sei lá, dos nobres, ou a história dos senhores de engenho, enfim, né? Elas também queriam ver a história delas, né? E dessas pessoas que eram imigrantes. E aqui, no caso do teatro operário, especificamente, não só imigrantes, mas também trabalhadores, e que já eram brasileiros, né? Pessoas que tinham, digamos assim, antepassados em outros lugares, mas já eram brasileiros. Amor ao teatro não pode ser um teatro amador, né? Eu acho que o grande princípio do teatro amador é justamente o amor ao teatro, né? Bom, segundo essa pesquisadora, né, professora Vera Colasso, ela diz o seguinte: o teatro serviu como veículo de confraternização, de estímulo ao encontro da família operária, em torno de um lazer sadio, e, ao mesmo tempo, lhe proporcionava momentos de reflexão sobre valores, hábitos e comportamentos. Foi um espaço de encontro entre os iguais, de convivência, como também de reconhecimento, de solidariedade e de sociabilidade dos trabalhadores de Florianópolis e do Brasil de modo geral. Então, realmente, um espaço de encontro da classe trabalhadora. E aí Vargas fala o seguinte: cansados, mal alimentados, vinham para os ensaios depois de horas estafantes, movidos, é evidente, pelo amor ao teatro ou pela compreensão de sua utilidade. O certo é que a presença do trabalhador como ator entre nós tem uma longa história, e as razões pela sua constância devem ser muitas, né? E nós temos que lembrar, né, que naquele momento, quando surge o teatro operário, eles ainda estavam no momento assim, brigando muito pelos seus direitos. Eles ainda não tinham metade dos direitos trabalhistas que nós podemos usufruir hoje, né? Como
descanso semanal, férias, 13º, licença saúde, licença maternidade, enfim, uma carga horária diária estabelecida de trabalho, eles eram muito mais explorados do que os trabalhadores hoje são, por incrível que pareça, né? Mas já foi pior. E esses operários, eles tiveram uma grande responsabilidade por melhorar as condições nossas de trabalho, por todas as lutas e todas as greves e todas essas reuniões, né, digamos assim, nessas associações operárias. Aqui 2 imagens da Sociedade de Beneficência Guglielmo Oberdan, a fachada original, né? Esse material, inclusive, eu disponibilizei para vocês no Google Classroom, onde tem essas imagens aqui. Aqui uma imagem já daí do século XX, né? Dessa sociedade. Aí a gente já consegue ver assim, um espaço, né? Do palco, no fundo, teatro e tal. Aqui, imagens de espetáculos teatrais. Bom, uma síntese, então, desse teatro operário, né? É um teatro amador, um teatro realizado por brasileiros e, sobretudo, imigrantes europeus, em geral na língua pátria dos imigrantes, em grêmios e associações, em seu respiro semanal, né? A característica dessas obras, uma linguagem simples, textos curtos e diretos, e uma mescla de estilos, romantismo, melodrama, realismo e naturalismo. Finalidades principais: proporcionar entretenimento, união e confraternização, promover a formação cultural do seu público, instruir e conscientizar os trabalhadores. Alguns temas que eles abordavam: corrupção, direitos e deveres, regime de trabalho, desemprego, miséria, injustiças sociais, moradia, greve, religião, ideologia, família, amor, adultério. Todos esses eram temas que eram abordados nas peças, né? Foram inúmeras peças. Então, cada uma delas abordava uma dessas questões. Inclusive, tinham peças anarquistas que falavam, inclusive, sobre amor livre, esse tipo de temática. E as ocasiões, sobretudo em festividades, né? Que provavelmente, dificilmente era só o teatro nesses acontecimentos, né? Isso devia vir com outras questões juntos, né? Tinha uma apresentação teatral, mas certamente também tinha ou uma assembleia, ou uma palestra, né? Podia ter uma quermesse, podia ter uma espécie de feira, enfim. Essas atividades teatrais, elas estavam dentro de um evento mesmo, de reunião dessas pessoas, e não simplesmente assim, sair de casa para ir lá assistir uma peça teatral, né? Estavam envolvido com outras questões. E aí os livros principais que eu utilizei para elaborar essa aula para vocês, né, foi O Teatro da União Operária, da Vera Colasso, um artigo Anarquismo, nesse site Brasil Escola, que eu sempre acho uns artigos interessantes nesse site. Também esse TCC aqui da UFES, que é o 1º de maio em Sergipe. Esse documento aqui que eu coloquei para vocês no Google Classroom, né, que é Teatro Operário na cidade de São Paulo. Esse documento está aí. Depois esse artigo, Teatro Filodramático Operário e Anarquista, que está nesse livro, né, História do Teatro Brasileiro, que a gente está trabalhando esse semestre com ele. E um artigo que é Quem Tem Medo de Thalia Fausta, que estava na revista Iluminuras. Então, esses foram os principais documentos que eu usei para montar essa aula para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem bem. Tchau, queridos, queridas.